Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar nosso povo de Itaúsu, povoado de Vida Boa, Zona Rural, meu querido povo de Ordália e os internautas do Facebook com bom dia. Sobre a proteção de Deus, declara aberta a 7ª sessão extraordinária do Poder Legislativo. Solicito ao vereador Wesley Marciana para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos. Bom dia. A palavra hoje se encontra em Salmo 17, versículo de 1 a 3. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Convido a todos para a gente estar rezando e orando o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Declaro aberta a fase do expediente do dia. Solicito ao diretor da casa a leitura da ata da 6ª sessão extraordinária. Ata da 6ª sessão extraordinária de 2023, levada a efeito às 10 horas do dia 26 de abril de 2023, no plenário Bernardo Oliveira Lobo, Palácio da Pedra Grande, onde fizeram-se presentes os seus vereadores Fernando Roberto da Costa, Ardilândia Oliveira Silva, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Narciso Meirelles, Colemar Vicente da Silva, Luiz Antônio Batista de Moraes e Gilberto Fonseca Neto. Ausente o vereador Júnior César da Silva Felisberto e a vereadora Kenny Vicente Pedroso, cujas ausências foram devidamente justificadas. Verificadas as formalidades legais e regimentais sobre a proteção de Deus, foi declarada aberta a sessão. O senhor presidente cumprimentou os presentes e solicitou ao vereador Narci que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Então declarou aberta a fase do expediente do dia, determinando a leitura e colocando em votação a ata da 5ª sessão extraordinária de 2023, o qual foi aprovado à unanimidade. Foi então solicitada a leitura do expediente do dia, portanto não haviam matérias. O senhor presidente então declarou encerrada o expediente do dia, em ato contínuo declarou aberta a ordem do dia, colocando em segunda discussão e votação o PL 01023, que foi aprovado por 5 votos a 1, com voto contrário do vereador Wesley. A seguir colocou em segunda discussão e votação o PL 01423, o qual foi aprovado à unanimidade. E por fim, colocou em segunda discussão e votação o projeto de lei substitutivo 01723, que também foi aprovado à unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente encerrou a ordem do dia e ordenou o sorteio dos vereadores que utilizariam a palavra para as considerações finais, momento que nenhum parlamentar utilizou a palavra. O senhor presidente, vereador Fernando, mais uma vez agradeceu a presença de todos, colocou-se à disposição e convocou para a próxima sessão ordinária, a ocorrer no dia 8 de maio de 2023, às 19 horas e 30 minutos, e nada mais havendo se tratar, declarou encerrada a sessão, cuja ata foi redigida por mim, Leonardo Henrique Coimbra, diretor da casa, a qual, após lida e conferida, segue assinada pelo senhor presidente e pelos secretários.
Discussão da ata da sexta sessão extraordinária. Votação da ata da sexta sessão extraordinária. Aqueles que concordarem, permaneça como estão. Aprovado. Solicita ao diretor da Casa a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 021/2023, de 26 de junho de 2023. Dispõe sobre a criação de gratificação específica para os membros da Comissão Central de Avaliação de Estágio Probatório, designada pelo Decreto 147 de maio de 2023, da outras providências. O prefeito do município de Touçu vai saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Para os fins devidos nesta lei, entende-se por Comissão Central de Avaliação de Estágio Probatório aquela instituída por ato do chefe do Poder Executivo com a finalidade de implementar e gerenciar o processo de avaliação do estágio probatório. Artigo 2º. Fica concedida uma gratificação especial e específica aos membros titulares da Comissão Central de Avaliação de Estágio Probatório, de forma mensal e de natureza provisória, no valor de R$ 500. Parágrafo 1º. A gratificação não é cumulativa para cálculo de outros benefícios e não se incorpora ao vencimento. Parágrafo 2º. Os membros suplentes farão jus à gratificação proporcionalmente aos dias em que forem nomeados para substituição. Parágrafo 3º. O membro titular substituído não fará jus à gratificação pelo período em que for substituído. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Touçu, aos 26 dias do mês de junho de 2023. Cleiton Pereira de Melo, Prefeito. Justificativa. Senhores vereadores, senhores vereadores, trago a soberana apreciação de vossas excelências o projeto de lei a fim que seja tramitado nesta colega Câmara, que trata sobre a gratificação no valor de R$ 500 mensais para cada membro, em número de 3, da Comissão Central de Avaliação do Estágio Probatório. Em observância à Carta Magna de 1988, em seu artigo 41, que versa sobre a estabilidade do efetivo exercício do cargo, após 3 anos, aos servidores nomeados em cargo de provimento efetivo, em virtude de concursos públicos, e também ao que dispõe no artigo 30, inciso 3 da Lei Orgânica, combinado com o disposto no artigo 20 da Lei Municipal 374/1990, alterado pela Lei Complementar número 014/2023, de 18 de maio de 2023, aprovada pelos novos edis para a implantação do estágio probatório, necessário a avaliação e acompanhamento e parecer sobre a efetivação ou não dos servidores empossados em ação do concurso público. É nesse sentido que o nosso projeto vem demonstrar a necessidade de gratificar a comissão designada para os procedimentos, tendo em vista a complexidade do trabalho desenvolvido e o que dispõe nas legislações pertinentes ao estágio probatório, e considerando as atribuições contidas no artigo 147 de 2023, onde considera a necessidade de implantação de sistema próprio de avaliação de desempenho do servidor para ferir condições individuais e funcionais no desempenho das atribuições do cargo. Assim, buscando privilegiar o bom desempenho dos servidores públicos que compõem a Comissão Central de Avaliação do Estágio Probatório, pois não irão conduzir procedimentos avaliativos que visam, além de acompanhar o servidor em seu desempenho funcional, e também contribuir para seu crescimento funcional, que redundará em serviço público de qualidade e eficiência, levando à satisfação de nossa população beneficiária de tais serviços. Assim, justifico e retifico o pedido de aprovação e série de tramitação, respeitosamente, Cleiton Pereira de Melo, Prefeito do município. Projeto de Lei 023/2023, de 13 de julho de 2023. Promove a adequação orçamentária no âmbito do município de Touçu e autoriza a abertura de crédito no orçamento anual de 2023 no valor de R$ 90.682,14. O município de Touçu, o prefeito do município de Touçu vai saber que a Câmara Municipal de Touçu aprova e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no orçamento vigente do município de Touçu, crédito especial no valor de R$ 90.682,14, conforme as dotações seguintes: 0163 3.3.90.100.000. Artigo 2º. Os recursos necessários para a cobertura dos créditos especiais provirão de excesso de arrecadação referente às transferências concedidas pela União, com fundamento na Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022, conforme a seguinte dotação orçamentária: 0163 3.3.9.0 1.0 1.0.000. Artigo 3º.
essa lei em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito do Município de Itaúsu, aos 29 dias do mês de junho de 2023. Cleiton Pereira de Melo, Prefeito. Justificativa. Senhora Vereadora, senhores vereadores, trago a soberana apreciação de Vossas Excelências este projeto a ser soberanamente apreciado em sessão extraordinária, dada a urgência dos recursos que visa promover a adequação orçamentária à Lei Orçamentária Anual de 2023, com vistas à abertura de crédito especial para o recebimento de recursos da União, oriundos da Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022, amplamente conhecida como Lei Paulo Gustavo, LPG. A Lei Complementar 195/2022 dispõe sobre apoio financeiro da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para a execução das ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. As ações executadas por meio da referida lei complementar serão realizadas em consonância com o Sistema Nacional da Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, conforme disposto no parágrafo único, artigo 1º da Lei Complementar 195 de 2022, e do artigo 216-A da Constituição Federal, notadamente em relação à pactuação entre os entes da Federação e a sociedade civil no processo de gestão dos recursos oriundos da lei. Para fins da execução das ações previstas na referida lei complementar, a União descentralizou ao município de Itaúsu o valor de R$ 90.692,14, valor que se deve ser adicionado à lei orçamentária anual vigente como crédito especial. Neste sentido, cumpre informar que o crédito especial será financiado de forma do artigo 43, inciso 1, parágrafo 1º, inciso 2, da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, pelo acesso à arrecadação da fonte de recursos especificada no corpo do projeto. Deste modo, resta imprescindível a adequação da lei orçamentária anual vigente para fins de autorização de abertura de créditos especiais, nos termos do artigo 42 da Lei 4.320, de março de 64. Essas, excelentíssimo senhor presidente, e demais nobres edis, são as razões que justificam o encaminhamento da presente proposta de projeto de lei à consideração dessa Casa Legislativa. Por fim, tendo em vista a relevância da matéria e a existência de um prazo legal para formalizar a adequação orçamentária, solicita a tramitação da proposta em caráter de urgência, pois o nosso governo, a cultura, tem um destaque especial. Cleiton Pereira de Melo, Prefeito. Projeto de Lei 02423, de 3 de julho de 2023. Autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio e ou acordo de cooperação técnica com o CREA do Estado de Goiás. O prefeito do município de Itaúsu faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo do município de Itaúsu autorizado a firmar convênio ou acordo de cooperação técnica com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, o CREA, Autarquia Federal de Fiscalização do Exercício Profissional, regida pela Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966, inscrito no CNPJ do Ministério da Fazenda, sob o número 01.619.022-mil comercial e -05, com endereço à Rua 239, número 561, no setor leste universitário em Goiânia, Estado de Goiás. Parágrafo 1º. O objetivo do convênio e o acordo de cooperação técnica é a realização de ações de parceria entre o CREA e o município de Itaúsu, no sentido de permitir o compartilhamento de informações com foco no aprimoramento da fiscalização de obras e serviços de engenharia, agronomia e geociências, públicas ou privadas, visando uma ação adequada de proteção aos cidadãos e à sociedade no que se refere aos direitos difusos e coletivos do município, bem como nas edificações para a população de baixa renda, que integram o programa de engenharia pública do CREA do Estado de Goiás e ainda do cumprimento da legislação, das normas e dos regulamentos pertinentes. Parágrafo 2º. Em segundo plano, visa compatibilizar-se com as políticas de qualidade do CREA, cujo conceito é, entre aspas, regulamentar, fiscalizar e orientar o exercício e as atividades profissionais, realizando serviços e ações em defesa da sociedade, com eficácia e que atendam às necessidades dos clientes e os requisitos aplicáveis visando a valorização profissional e a melhoria contínua do sistema de gestão de qualidade. Fecha aspas. Artigo 2º. A parceria pretende atingir os seguintes benefícios. 1. Quanto ao CREA, contará com a cooperação do município de Itaúsu nas solicitações de ARTs,
quando responsáveis forem profissionais vinculados aos sistemas CONFEA e CREA, em atividades referentes ao serviço de engenharias, agronomia e geociências iniciadas no município e na coibição do exercício ilegal das profissões abrangidas pelo Conselho. 2. Quanto ao município de Sousul, a. Contará com o auxílio do CREA na fiscalização das obras, serviços públicos e privados das engenharias, agronomia e geociências, com orientações técnicas qualificadas. B. Contará com o Programa de Engenharia Pública, Programa Casa Própria, contido no Programa de Engenharia Social, no qual o CREA oferece projetos de engenharia gratuitamente. C. Terá à sua disposição projetos modernos para a construção de moradias populares, com processo de liberação simplificado e célere, obras públicas e privadas adequadas, propiciando uma maior economia e segurança pública, de forma a garantir a qualidade de vida da população, em especial aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social. 3. Quanto aos profissionais e às empresas das áreas das engenharias, agronomia e geociências estabelecidas no município, poderão atuar com melhores condições de qualidade e oportunidade de forma individual ou coletiva, pois o acordo da cooperação técnica propicia um mercado equânime. Artigo 3º. Para o fiel cumprimento de acordo de cooperação técnica, ficam estabelecidas as seguintes obrigações. 1. Ao CREA. A. Permitir acesso online e digital aos relatórios de fiscalização realizados pelo CREA no município com material fotográfico, seja com relação aos serviços ou obras, ou quanto às pessoas físicas ou jurídicas que exercem atividades fiscalizadas pelo sistema CONFEA, CREA, e as informações serão compartilhadas por meio de acesso, por meio de usuários de senha específico e a ferramenta de Sistema de Informação Geográfico, SIG, a saber, o ArcGIS. B. Fazer constar em seus relatórios de fiscalizações campo indicador de numeração de alvarás emitidos pelo município, alvará de construção, alvará de funcionamento, etc. C. Permitir acesso do município ao cadastro de profissionais, empresas, anotações de responsabilização técnica, que é o ART, e livro de ordem, por meio do portal de convênios do CREA através de usuários sem específico. D. Prestar informações quanto à situação de regularidade de profissionais e empresas, nos termos da Lei 5.194 de 1966. E. Acompanhar e orientar o município sobre a legislação pertinente ao sistema CONFEA-CREA, tais como resoluções do CONFEA, decisões plenárias do CONFEA e do CREA e legislações afins. F. Auxiliar o município na manutenção de políticas urbanas com o objetivo de ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e de prioridade urbana, de acordo com a disponibilidade administrativa e financeira do CREA. G. Fornecer 10 modelos de planta residenciais de até 69,99 metros quadrados, contendo os projetos de arquitetura, elétrico e hidrossanitária e ainda em relação ao quantitativo de material a ser utilizado em cada modelo. H. Instituir um modelo de placa de obra como obrigatório ao profissional responsável pelo acompanhamento das obras do programa Engenharia Pública, inserindo nesta um espaço específico para fixação de selo de fiscalização do município do CREA e do CREA. E fixar o valor para pagamento de ART, de cargo de função e obra de serviço, com valor de taxa especial para os profissionais ativos do quadro técnico do município, conforme o valor definido no artigo 7º do ato administrativo número 02, de 14 de dezembro de 2021, do CREA, ou outro que venha substituí-lo. J. Divulgar em seus meios de comunicação e sempre que couber na imprensa de forma geral, a parceria e a participação do município de Sousul. 2. Ao município de Sousul. A. Disponibilizar ao CREA o acesso ao banco de dados do município referente aos cadastros imobiliários e ao cadastro de contribuintes, inclusive os dados constantes dos arquivos de registro de obras e serviços técnicos, objeto do acordo de cooperação por meio de acesso virtual. B. Somente emitir alvarás para a execução de obras e serviços técnicos quando os responsáveis forem profissionais vinculados ao sistema CONFEA-CREA, ou seja, nas áreas de engenharia, agronomia e geociências, mediante a apresentação da respectiva anotação de responsabilidade técnica registrada no CREA. Nos casos exigidos pelo CREA, caberá ao município solicitar um livro de ordem. C. Solicitar a RT dos projetos de execução quando o responsável forem profissionais vinculados ao sistema CONFEA-CREA para os serviços de construção, reforma com ou sem ampliação, demolição, aceite/regularização de obra concluída e remembramento ou desmembramento de solo.
D. Somente contratar pessoas físicas ou jurídicas quando estes forem profissionais vinculados ao sistema CONFIA-CREA para a execução de obras e serviços técnicos nas áreas de engenharia, agronomia e geociências no âmbito do município que comprovem a situação de regularidade perante o CREA-GOIAS. E. Admitir nos processos licitatórios apenas os participantes inscritos nos sistemas CONFIA-CREA quando abarcarem as áreas de engenharia, agronomia e geociências no âmbito do município de Sul. F. Disponibilizar ao CREA as informações das pessoas físicas ou jurídicas que executarem contratos de obras e serviços para o município correlacionadas às atividades de engenharia, agronomia e geociências, bem como a relação dos produtores rurais do respectivo município. G. Priorizar e agilizar o saneamento de irregularidades contratadas por suas equipes ou por equipes de outras entidades em obras e serviços técnicos, inclusive as que representam riscos à integridade física da população, determinando as providências para que sejam embargadas com imediata comunicação ao CREA. H. Efetuar o registro do quadro técnico do município, que é o registro de AET, de cargo e função, e suas alterações quando houver. I. Manter no quadro técnico ao menos um profissional de nível superior, preferencialmente engenheiro civil, adimplente com as suas obrigações principais e acessórias junto ao sistema CONFIA-CREA, para auxiliar na condução do programa de engenharia pública, acompanhando os projetos, as obras e os demais serviços públicos de engenharia, agronomia e geociências no âmbito do município. Caso a obra seja oriunda do programa de engenharia pública, esta será acompanhada por profissional da Prefeitura, devendo apresentar ART de execução da obra com custo para o município. J. Utilizar o modelo de placa de obra instituído pelo CREA nos casos referentes ao programa de engenharia pública. K. Divulgar em seus meios de comunicação e, sempre que couber, na imprensa de forma geral, a parceria e a participação do CREA. Artigo 4º. Os procedimentos para o cumprimento do referido acordo de cooperação técnica, bem como as cláusulas de convênio ou de acordo de cooperação técnica, serão organizadas entre os partícipes de forma a expedir as rotinas e as orientações necessárias ao seu adequado atendimento, fica do chefe do Poder Executivo autorizado a elaborar os termos do referido documento ou alterar de comum acordo com o CREA as obrigações constantes do artigo 3º via decreto. Artigo 5º. Ficam vedada a reprodução, cessão, doação, repasse e exploração das informações resultantes das fiscalizações realizadas pelos partícipes, bem como de qualquer outro dado disponibilizado entre as partes, para fins de diversos, a estrita finalidade pactuada, sob pena de rescisão do acordo de cooperação técnica. Parágrafo 1º. O partícipe deverá atender estritamente aos objetivos que forem especificados na celebração do acordo de cooperação técnica, no que diz respeito ao tratamento de todo ou qualquer dado pessoal, observando os princípios e finalidades estabelecidas pela lei, sendo que, em caso de inobservância ao que foi proposto, o responsável poderá ser penalizado dentro das esferas administrativa, civil e criminal. Parágrafo 2º. Estabelece-se o comprometimento de garantir o sigilo e confidencialidade sobre o tratamento de dados pessoais realizados com a finalidade de dar cumprimento ao acordo, respeitando o que dispõe a lei LGPD, em que é vedado compartilhar esses dados com outras pessoas físicas ou jurídicas, exceto em casos legalmente amparados, isto é, cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito por determinação judicial ou por requisição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Parágrafo 3º. Deverá o partícipe cientificar formalmente seus servidores e empregadores das obrigações e condições apresentadas neste artigo, abarcando a política de privacidade do CREA e do município do Sul. Parágrafo 4º. Haverá cooperação entre as partes no que diz respeito ao cumprimento de obrigações decorrentes dos direitos titulares de dados, em conformidade com a LGPD, regulamentos vinculados à proteção de dados vigentes, além de solicitações e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e demais órgãos de controle administrativo. Parágrafo 5º. O município e o CREA têm a obrigação de comunicar entre as partes, no prazo de 24 horas, da ocorrência diversa de incidentes de segurança, aos quais enquadra-se como acesso não autorizado aos dados pessoais, situações acidentais ou ilegítimas de destruição, perda, alteração, comunicação, dentre demais situações que se configurem como tratamento inadequado ou realizado de forma ilegal, em que os procedimentos de noticiar a parte estejam de acordo com o que está previsto no artigo 48 da Lei Geral de Proteção de Dados. Parágrafo 6º.
Durante a utilização, todo o tratamento de dados pessoais será realizado para o atendimento de finalidade pública, na persecução de interesse público, com o objetivo de executar as atribuições do CREA, conforme o artigo 23 da Lei Geral de Proteção de Dados. Parágrafo 7º. Conforme previsto na Lei 3.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o CREA realizará o tratamento de dados pessoais. A. Para cumprimento da obrigação legal do CREA como controlador, conforme artigo 7º, inciso 2. B. Para executar as obrigações constantes na Lei 5.194, de 66, Lei 12.527, de 2011, Lei 14.131, de aditivo, devidamente assinado pelas partes, ficando o chefe do Poder Executivo autorizado a fazê-lo de comum acordo com o CREA. Artigo 7º. O acordo de cooperação técnica não implica na transferência de recursos financeiros entre os partícipes para o desenvolvimento de suas ações, sendo que as despesas pertinentes à consecução do objeto acordado, tais como serviços de terceiros, pessoal, deslocamento, diários, comunicação entre os órgãos e outros que se fizerem necessários, correrão por conta de dotações específicas de cada um dos partícipes, ficando desde já o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar e dotação orçamentária específica nos orçamentos para fazer face às suas eventuais despesas, caso necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do Município do Sul, aos 13 dias do mês de julho de 2023, Cleiton Pereira de Mello. Judicativa. Senhora vereadora, senhores vereadores, traga soberana apreciação de vossas excelências este projeto a ser apreciado em sessão extraordinária, que visa, dado o seu caráter de urgência, firmar termo de cooperação técnica com o CREA do Estado de Goiás, a fim de que possamos melhor lidar a implantação do nosso Código de Obras. Os benefícios da aprovação do projeto já estão constantes no corpo do próprio projeto. Eis que dedicamos o artigo 2º somente para tratar dos benefícios que esta cooperação trará para nós. Entretanto, para além disso, tenho visto nesta Câmara de Vereadores a presença de pessoas muito imbuídas na construção de um novo município, onde as leis estejam realmente respeitadas e onde o Código de Posturas seja respeitado e onde o Código de Obras também seja seguido. Por isso, essa cooperação trará grande avanço para o progresso de Touçu, pois termos o CREA não somente como parceiro, mas também como fiscal e consultor, para nos auxiliar no deslinde das questões mais complexas que encontraremos neste grande mundo que é servir a população. Tenho a certeza de que encontrarei neste parlamento, formado por uma vereadora e por 8 vereadores, todos de caráter ilibado, um terreno fértil para lançar-se a semente do progresso, a qual será regada com o precioso líquido da esperança e cultivado com o árduo e honesto trabalho dos servidores públicos, a fim de que possamos, juntos, começar a construir um novo tempo em Ituçu, onde as leis saiam do papel e alcancem o seu verdadeiro desiderato, o qual culminará em benefícios para todas aquelas pessoas que nos elegeram para fazermos leis sérias e sóbrias, pois somente assim teremos dias melhores. Conclamo a toda a apreciarem e votarem a matéria de acordo com os termos propostos, sem emendas ou ressalvas, uma vez que o CREA tem realizado diversos termos de cooperação com os municípios goianos e os modelos seguem o padrão do próprio CREA, já estudado e constantemente melhorado para atingir os objetivos. A nossa população merece o melhor de nós. Assim justifico e retifico o pedido de aprovação sem emendas ou ressalvas. Respeitosamente, Cleiton Pereira de Mello, Prefeito. Speaking. Declaro encerrado o expediente do dia. Determino que encaminho a proposta à emenda às comissões. Declaro aberta a ordem do dia. Declaro encerrada a ordem do dia. Concedo a palavra aos nobres vereadores para que teçam suas considerações finais na tribuna, conforme a ordem do sorteio. Vereador Wesley.
Vereadora Kenny. Vereador Luizinho. Vereador Colemar. Vereador Gilberto Fonseca. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora dessa casa, nossos servidores, nossos colaboradores. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom, gente, eu estava ouvindo ali as leituras dos nossos projetos, né? Sobre o CREA. É uma coisa muito importante. Mas eu às vezes preocupo um pouquinho que os projetos que a gente aprova, como o Código de Obras, e às vezes não tem muita fiscalização por parte do poder público. Nós acabamos recentemente de aprovar esse Código de Obras, um código que a gente faz para o futuro, que nós gostamos de Itaúsu, moramos em Itaúsu, e é aqui que eu tenho certeza que todos vão viver o resto da vida. Eu preocupo muito com nossas calçadas e outras coisas sobre o meio ambiente, porque uma coisa que está hoje pedindo socorro, o nosso meio ambiente está pedindo socorro, e talvez estão fazendo muito pouco para ajudar no meio ambiente. Daqui a uns dias está o nosso governo arrebentando represa, acabando com o pequeno produtor, sendo que ele não faz nada para ajudar o meio ambiente. Eu acho que a única pessoa que ajudou um pouquinho, muito pouco, foi eu aqui em Itaúsu. Voltando ao assunto do Código de Obras, eu gostaria de pedir aos novos vereadores, comissões de fiscalização de ética, a todos os novos vereadores, que convocamos o nosso companheiro aqui nessa casa para dar explicação, porque ele sabe desse Código de Obra, o nosso contador da Câmara, onde está invadindo um patrimônio público, onde está invadindo uma calçada. Eu não tenho nada contra a pessoa dele, mas tem a ver muito com a nossa sociedade. Itaúsu não pode ficar feio. Itaúsu nós temos que melhorar. Você vê a cidade hoje, todo mundo construindo obras bonitas para melhorar a cidade. Né? Você chega nesse setor novo aí, só casa bonita, que beleza. Enquanto tem uma pessoa tentando enfeiar as nossas calçadas. Então quero pedir, talvez, não é falta de informação, que uma pessoa que é professor, da igreja, dentro da igreja, embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra, né? Funcionário dessa casa, o funcionário dessa casa tem que dar exemplo, porque ele sabe que não pode, e não, ele também não precisa.
Esses dias, tirei até um chapéu para uma pessoa ali do setor, perto do, não parece perto do vereador Narciso, estava fazendo uma calçada que estava atrapalhando a passagem das pessoas. Ele chamou a Lucimar, foi lá, a Lucimar falou que não podia, só que eles falam que eu não, eu quero só ajudar. E chamou lá, foi o, me parece que é Ari o nome dele, Ari, vai ficar feio, a sua porta vai ficar feia, você não pode fazer isso. E eu tenho certeza que não fez. É uma pessoa talvez muito menos esclarecido que é o cidadão Wellington, né? Então é isso aí. Eu gostaria que essa casa não ficasse manchada por um elemento só. Como diz, nada contra a pessoa dele. Eu sou contra as atitudes dele. Porque aqui, no artigo 10 aqui, não, artigo 55 fala as calçadas assegurarão o livre trânsito de pedestres e pessoas de necessidades especiais. Eu quero ver amanhã uma pessoa de cadeirante passa lá, o vizinho fez, né? Fez, mas agora não pode fazer mais. E eu tenho certeza que a hora que chegar no vizinho e pedir ele para arrumar, ele vai arrumar. Que são pessoas que eu tenho certeza que vai arrumar a passagem dos pedestres. Não fechar a calçada, né? Há pouco tempo nós tivemos problema, né, com uma pessoa aqui, e nós fomos lá, vestimos a camisa de fiscal do povo, né? Eu gostaria que essa camisa fosse vestida de novo, porque essa camisa nós representamos toda a sociedade tausuense. Vereador, não tem nada com isso. Tem sim, tem, né? Quantos cadeirantes votaram de nós, quantas pessoas com deficiência que votaram em nós, e hoje essas pessoas talvez não vai ter o jeito de passar naquela calçada. Vamos tentar consertar o que está errado. Nós temos que consertar o que está errado. Sei que vai demorar, porque Itaúsu talvez é uma cidade bastante acidentada, mas eu tenho certeza que as pessoas com conscientização vai ajeitando, né? Então é isso aí. É onde eu peço assim, essas leis, ela não pode ficar só no papel, né? Ela já devia ter, já andando aí, pedindo às pessoas, né? Tem gente que faz muro atravessado em cima da calçada. Isso nós não podemos aceitar isso. Nós não, a sociedade não pode aceitar isso. Há pouco tempo, nós tivemos aí a perda do grande homem de Itaúsu. Ele talvez tivesse uma calçada adequada, ele não tinha morrido. Porque está até no meio de nós até hoje. Eu sou Nelson Baiano, né? Então, é isso aí, gente. Vamos olhar, se não é possível, vamos convocar, que é uma pessoa super legal, entendeu? Só não está sendo legal com os companheiros aqui dessa casa, né? Porque eu acho que o companheiro é aqueles que erram e aceitam o erro e desmancham o erro, né? Então é isso aí, bom dia a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos, convocar os colegas vereadores para a próxima sessão extraordinária, que será amanhã, dia 18, às 9 horas da manhã. E declaro encerrada a presente sessão e agradeço a presença de todos e obrigado a Deus.